Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Day Trade sem dados é jogo de azar. Turma, basicamente existem dois grupos de traders. Os traders que testam as estratégias que eles operam e os que apenas acreditam sem testar. E eu particularmente não conheço nenhum trader do segundo grupo que tenha tido sucesso no mercado. E isso não é mera coincidência. O objetivo dessa série, onde eu vou postar um vídeo por dia testando um padrão de análise técnica ou uma estratégia completa, é justamente te alertar e te trazer para esse primeiro grupo, o grupo dos traders que testam as suas estratégias. Porque testar o que você opera antes de tomar risco real com a sua grana no mercado é a única chance de você ter sucesso no mercado de trading. E é importante destacar que por muitos anos, na verdade até bem pouco tempo atrás, essa possibilidade de testar as suas estratégias não existia para nós que somos traders de varejo. Até tinha uma ou outra ferramenta, mas era extremamente caro ou você precisava ter habilidades de programação, o que acabava deixando realmente muito difícil a nossa vida. Mas o tempo andou, a tecnologia evoluiu e hoje isso não é mais uma desculpa, porque a realidade mudou. A ferramenta está aí, ela é disponível para todo mundo, com um custo super acessível que todo mundo consegue usar sem a necessidade de conhecer uma única linha de programação ou absolutamente nada sobre robôs. E isso é transformador. Então, na minha opinião, o cara que continuar operando no mercado sem testar suas estratégias e arriscando no escuro como ele faz hoje, sendo que ele tem a opção de testar e isso é acessível, no mínimo é falta de responsabilidade com o seu próprio capital. Então vamos lá, o padrão que eu vou testar neste vídeo de hoje é o bottom tail, o famoso martelo. E eu testei ele aqui no mini índice e no mini dólar, num período de mercado com 5 anos, ou seja, 5 anos de dados reais, em 5 tempos gráficos diferentes e em 5 relações de risco-retorno diferentes. E todos os testes foram usando a fábrica de estratégia, que é a ferramenta que permite que qualquer pessoa possa testar qualquer estratégia de trading hoje, desde as mais simples até as mais complexas, sem precisar programar uma única linha de código. Então vamos aos resultados. Muito bem, pessoal. Vamos começar então com o primeiro padrão que nós vamos apresentar aqui. Enfim, revelar os dados, né, a respeito da performance do primeiro padrão que nós testamos, que é justamente o bottom tail, o padrão martelo. As especificações são essas três. Então, o corpo deve ter até 30% da amplitude do candle, né, como a gente já tinha visto anteriormente, que é o caso aqui, né? O corpo se limita a 30% de toda essa amplitude. A sombra, né, que é o pavio aqui embaixo, deve ter pelo menos o dobro do tamanho do corpo, que a gente também visualiza muito claramente aqui. E a última especificação técnica desse padrão é que o corpo deve iniciar acima do ponto médio do candle. O ponto médio do candle está mais ou menos aqui, né, na metade da amplitude. E a regra é que o corpo necessariamente precisa iniciar acima desse ponto, o que também se aplica aqui neste padrão. Aí o candle pode ser tanto verde quanto vermelho, como nós já havíamos visto, né? Então, a entrada, um tick acima da máxima do candle, então aqui ó, a entrada na operação, aqui a gente posiciona a ordem de entrada e posiciona o stop loss um tick abaixo da amplitude do candle, tá certo? E aí vamos testar todas as simulações nos 5 time frames, né? 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. E nas 5 relações risco-retorno. 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, nos dois ativos, mini índice e mini dólar. Vamos então abrir agora a tabela de performance para ver como que esse cara aqui performou no mercado nos últimos 5 anos. Já está aqui na tela, pessoal. Então olha só. Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, a gente sempre começa aqui pelo índice, né? Na primeira coluna a gente apresenta aqui qual que é o ativo ó, que nós estamos usando. Índice, tempo gráfico, risco, retorno, vem na sequência, na terceira coluna aqui, na coluna C. Depois o número de ocorrências, que é a quantidade de vezes que esse padrão se apresentou nos últimos 5 anos. Taxa de acerto, capital inicial, capital final e rentabilidade. Então, como a gente pode olhar aqui no caso do bottom tail, veja o seguinte, todos os cenários aqui ó, no campo de rentabilidade são bastante negativos, muito negativos mesmo. Olha só, até aqui embaixo, né? Se você ver aqui então, ó, até os 15 minutos ele está apresentando resultado negativo, né?
Então, olha aqui, se a gente começa a trabalhar com um capital de 20 mil reais, nos primeiros cenários aqui, ele terminaria com menos 367.898. Imagina isso, você começa a operar com 20 mil, acaba com menos 400 quase, ou seja, é destruidor de capital, né? Mói o capital do trader no mercado, uma rentabilidade de menos quase 2.000%, ó, e a rentabilidade continua muito ruim em todos os cenários aqui, ó, em todos os time frames, você pode ver em todas as combinações de risco-retorno. Agora, onde que ele vai melhorar? Olha que interessante, ele melhora aqui, ó. No time frame de 30 minutos no índice, você vê em todos os cenários de risco-retorno, 1 para 1, ó, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4 e 1 para 5. Em todos eles, ele conseguiu uma performance positiva. Começou lá em 66% aqui no 1 para 1, melhorou para 100% no 1 para 2, 157% positivo no 1 para 3, 175% positivo no 1 para 4, 180% positivo no 1 para 5. A taxa de acerto nem sempre muito alta, ó, só no primeiro cenário aqui de 1 para 1 que ele ultrapassou 50%, mas a relação de risco-retorno boa. Ocorrência sempre acima de 1.000, ó, tem uma boa quantidade de operações, né? Ao longo dos 5 anos, mas você vê que não é aquele absurdo, ó, porque lá nos time frames pequenos a gente tem mais de 10 mil, aqui no 1 para 1 do 2 minutos, quase 20 mil operações, aqui cai bastante esse número, fica ali na casa dos 1.100, 1.200, né, no time frame de 30 minutos, e aqui a gente já começa a ver cenários positivos, ó. Guarda essa informação que a gente vai analisar ela mais a fundo nos próximos minutos desse vídeo. Antes da gente analisar esses cenários positivos que a gente teve aqui em todas as situações de risco-retorno do 30 minutos, a gente já pode dar uma olhadinha no dólar aqui, ó. O dólar começa aqui, essa é a primeira linha do dólar, 2 minutos, risco-retorno 1 para 1, aí a gente sobe de novo a quantidade de ocorrências, né? E a gente começa a ter de novo aqueles resultados bastante negativos, tá vendo aqui, ó? Tudo negativo, muito parecido com o comportamento do índice, tá vendo? O cenário só começa a ficar positivo, a gente tem um cenário aqui, ó, positivo, ó, que é aqui, nos 15 minutos, relação de risco-retorno 1 para 4, a gente conseguiu 29% de rentabilidade e depois 70% de rentabilidade no 1 para 5. Melhorou um pouco. Mas olha que interessante, quando a gente olha no 30 minutos, a partir da relação de risco-retorno 1 para 2, a gente tem cenários mais interessantes. Aliás, 1 para 2 está com 41% para 5 anos, é pouco, mas olha, quando a gente olha a partir do 1 para 3, na verdade, no 30 minutos, a gente já começa a ter resultados mais interessantes. Eu acho que vale a pena a gente fazer o seguinte, dar uma olhada na curva, tanto do índice quanto no dólar. Então, no dólar, a partir do 1 para 3 de risco-retorno, 1 para 4 e 1 para 5, e no índice, em todas as relações, para ver, para entender um pouquinho melhor como que essa curva se comporta ao longo do tempo e se de fato vale a pena operar esse padrão nessas configurações específicas. Então, vamos dar uma olhadinha na performance disso aqui, na curva de performance disso aqui, que eu acho que é interessante a gente analisar. Vamos dar uma olhada lá. Muito bem, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui o teste, olha só. Eu estou aqui no índice, 30 minutos, relação de retorno 1 para 1. Olha, ele está rodando aqui. Muito bem. O que a gente pode constatar? Essa aqui é a curva de performance ao longo dos 5 anos, pessoal. Vocês estão vendo que, de fato, ó, ela produz um resultado positivo, né? Então, nesse cenário aqui, eu estou começando com um capital de... vamos até ver aqui o relatório. Começando com um capital de 20 mil reais, tá vendo? E ela produziu 11.362 de resultado positivo, tá certo? Então a gente começa com 20 e ela conseguiu produzir um lucro líquido de 11 mil, você termina com um capital de 31, né? Só que aqui, o que acontece? Quando a gente analisa o gráfico em detalhes, o que a gente vai notar? Olha só, que a gente começa lá então, e aqui, ó, em novembro de 2019, e ela vem produzindo, ela produz algum resultado, depois devolve, fica ali num período de lateralização muito grande, pessoal. A gente começa lá em, praticamente aqui, ó, né? Aqui, novembro de 19. Quando a gente chega aqui, ó,
ela vem perdendo capital, ela só tem mais consistência a partir desse ponto aqui, você está vendo? Aqui ela começa esse movimento de alta, ó, e aí ela produz resultados, se bem com uma lateralização muito forte aqui nessa região de novo, ó, mas aqui eu estou falando que nós já estamos no mês 4 de 2022, ó, isso aqui é mês 4 de 2022. Então, o que isso mostra para a gente? Que embora esse resultado aqui tenha sido produzido, o trader que começou a operar isso lá em 2019, ele ficou praticamente até 2022, ou seja, quase 3 anos aí, de lado, perdendo dinheiro, na verdade. E só depois que ela foi se recuperar. Então, por isso que não é legal a gente só ver o número, quanto que produziu de rentabilidade. A gente precisa sempre analisar como que essa curva se formou ao longo dos anos, né? Porque não adianta nada ter produzido uma rentabilidade interessante, mas ter ficado anos de lado, porque você não ia ter paciência para ficar operando, porque você não ia saber o que ia acontecer no futuro. Agora, quando a gente olha para trás, é muito mais fácil de analisar, porque a gente viu que, embora tenha ficado lá um período longo, né, de estagnação, produziu um resultado legal. Mas se você estivesse operando isso aqui no dia a dia, você não ia ter perdido lá seu tempo, investido seu tempo durante 3 anos sem conseguir produzir resultado. Então, é legal a gente olhar a curva também e não só a rentabilidade. Agora, vamos olhar as outras relações de risco-retorno? Vamos ver o último cenário aqui, que é o risco-retorno 5:1. Vamos lá, risco-retorno 5:1. Ó, nessa configuração de risco-retorno 5:1, parece que o resultado foi o melhor de todos, ó, porque a gente estava com os mesmos 20 de capital inicial, aqui produziu 34,478, mas a característica é a mesma, tá vendo? Ele vem até julho de 22 de lado, a partir de julho de 22, ele nessa região aqui começa a ensaiar uma subida, beleza, até que produz um resultado bom, mas depois estagna aqui o tempo todo, fica até de novo lá por setembro de 23, e aí ele começa de novo a fazer a curva ascendente. Então, isso é importante, tá? Quando vocês estiverem olhando as lâminas, e a gente vai analisar isso em todos os padrões, nunca se atenham só à rentabilidade que foi produzida, porque de repente você gosta da rentabilidade, mas precisa saber como essa rentabilidade foi produzida, porque é só a partir deste como, do entendimento desse como, é que você vai saber se você tivesse passado por esse período de fato operando no mercado, você ia conseguir ter essa resiliência para esperar o resultado aparecer. Existem padrões, já adianto, com performance, com uma curva muito mais bonita do que essa aqui, tá? E agora, pessoal, vale a pena a gente dar uma olhadinha também aqui no dólar. Aqueles 3 cenários de risco-retorno, né? 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. Vamos ver como é que se comporta. Olha, esse é o primeiro cenário aqui. 1 para 3, ou 3 para 1, quando vocês preferirem. Na verdade é 1 para 3 o certo, né? Porque é 1 unidade de risco para 3 unidades de retorno. Olha só, terminou. Aqui, olha que interessante, ao contrário do índice, ele começa, ó, porque aqui é o começo, né? Aqui no cantinho, ó, canto esquerdo, nós temos lá o mês de novembro de 19, ele já produz um resultado forte, porque ele sai de um capital de 20 mil. Aqui, ó, quando ele chega no mês 10 de 2020, né? Então, um ano praticamente depois, ele já está quase com 40 mil, ele já meio que dobra o capital aqui, nessa região. Só que aí depois ele estagna, dá outra porrada aqui para cima, onde ele chega aqui próximo dos 47 mil de capital. Ele estagna, depois ele volta. Qual que é o problema aqui? Ó? O problema é que dessa máxima que ele produz, que ele já está aqui com 47 mil de capital, que é o que ele vai... Depois ó, ele finaliza em 40, tá vendo? Então ele chega nessa máxima, que a última vez que ele bate lá é no mês 10 de 2021. Depois ele só vai bater lá de novo, ó, no mês 7 agora, julho de 2024. Então você vê, ele produz esse baita capital aqui, mas fica 3 anos estagnado. Então é aquela mesma situação do índice, que o trader que opera isso aqui no dia a dia não vai ter paciência de ficar 2, 3 anos sem conseguir renovar a máxima de resultado. Então quando a gente olha a rentabilidade, né, só o dado lá,
produziu 100%, 200% de rentabilidade. É muito importante ver como que essa rentabilidade se deu, né? Porque às vezes as pessoas só se preocupam com o número absoluto, que foi interessante, mas precisa ver se ela é factível, se daria para ter produzido isso operando no mercado. Vamos ver o último cenário, que é o risco-retorno 5:1. Vamos lá. Lá no começo explode também. Já bateu até, fez um novo topo ali, ó. Mas, tá vendo? A história se repete no 5:1. Ele sai, olha aqui, ó. Então, de novembro de 19 até aqui, mais ou menos, ó, que isso aqui é outubro de 21. Nos 2 primeiros anos, ele arrebenta de resultado, mais que dobra o resultado. Ele sai aqui, ó, de um capital de 20 mil, aqui ele chega a bater na casa dos 55 mil de capital. Então, com uma curva linda, tá vendo? Ó, que interessante. Só que depois a mesma coisa. Aí ele entra aqui a partir do mês de outubro de 21 num drawdown. Depois ele fica num período de estagnação, ó, do mês 5 de 22, que é aqui, até aqui a mesma coisa, ó, abril de 24. Nessa região ele começa a produzir de novo um resultado ali, emenda numa sequência positiva forte aqui, ó, vai lá para casa dos 51, depois entra em drawdown de novo, né, e termina, vamos ver aqui, ó, no 44. Então, embora o resultado seja bom no período inteiro, né, o problema é o mesmo das outras configurações, você não consegue ficar fazendo isso. Imagina você 2 anos rodando, você teve mais de 1.000 e poucas operações nesse período, todo dia, sei lá, rodando, e ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Você não tem condição de ficar fazendo isso 2 anos. E outra coisa, isso não é eficiente com o seu capital, porque dava para produzir uma curva melhor olhando outras coisas. Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui no bottom tail? Sim, a depender do cenário que a gente opera, sobretudo nos time frames maiores, nos tempos gráficos maiores de 30 minutos, ele conseguiu produzir resultado ao longo do tempo, né? Tanto no índice quanto no dólar, mas a questão é que ele dá uma porrada, estabiliza por muito tempo, fica estagnado, na verdade, ali o resultado, né? Depois ele acaba produzindo um drawdown ali no final no dólar, o índice ainda sobe, mas a mensagem é: isso daqui não é uma boa utilização do capital de vocês. E outra, vocês não iam ter paciência de ficar tanto tempo operando uma estratégia sem que ela produzisse novas máximas, né? Porque você vê, no caso do dólar, nos 2 primeiros anos foi excelente, né? A curva é incrível de capital. Mas depois fica lá 2, 3 anos estagnado, então ninguém teria paciência de operar isso. O objetivo dessa série é te mostrar que em poucos minutos você consegue testar qualquer estratégia antes de colocar sua grana em risco no mercado. Isso não deveria ser uma opção, deveria ser uma obrigação para todo mundo que realmente quer levar o trade a sério. A gente quer construir uma comunidade de traders que testam antes de arriscar, que tomam risco com dados reais e não mais com fé ou baseados em achismo. Um grupo que possa se reunir, trocar experiências e compartilhar as coisas que realmente estão funcionando, sabe? Elevando o nível da atividade de trading e fazendo dela algo realmente lucrativo, algo que a gente não tem visto no mercado até hoje. A gente está vivendo uma fase de transformação. A tecnologia está aí, ela permite esse tipo de avanço, ela permite esse tipo de estudo, e quem não fizer está negligenciando o próprio dinheiro. Então olha só, se você quer fazer parte desse grupo, dessa comunidade, a Fábrica de Estratégia está aí, está disponível numa condição que custa menos que um stop para você testar por 1 mês e já começar a testar suas estratégias, colocar suas ideias de novas estratégias em prática, ver se isso funciona, se tem aderência no mercado ou não. Então assina, testa, para de operar no achismo e entra para a nossa comunidade. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo, no próximo padrão ou na próxima estratégia.